Pedido de vista adia a decisão sobre recurso interposto por Joaquim Roriz, que teve a candidatura impugnada por se enquadrar nos critérios da ficha limpa. A repórter Daiane Garcês acompanhou os trabalhos na sessão de hoje e tem ao vivo mais informações. Olá, Daiane, boa noite. Boa noite, Ana Amélia. O pedido de vista foi feito pelo ministro Dias Toffoli. Essa decisão foi depois de um intenso debate a respeito de um questionamento feito pelo presidente do Supremo, o ministro César Peluso, a respeito do texto aprovado, o texto da lei da ficha limpa, que foi aprovado no Senado. Veja agora como foi a primeira parte do julgamento. O Ministério Público Federal relembrou o contexto no qual o então senador Joaquim Roriz renunciou ao mandato em 2007. De acordo com as investigações, ele teria participado de um esquema de desvio de recursos do Banco de Brasília. Joaquim Domingos Roriz, então senador da República, foi pilhado, com a devida autorização judicial, em conversas telefônicas nada republicanas com o então presidente do Banco de Brasília. Conversas em que busca encontrar a melhor maneira de receber poupuda quantia em espécie, aparentemente resultante da partilha de inusitado, generoso e suspeito empréstimo, nas palavras do ora recorrente, da ordem de 2,2 milhões de reais. 3 anos depois, Joaquim Roriz decidiu se candidatar ao governo do Distrito Federal. O Tribunal Regional e o TSE, com base na lei da ficha limpa, que entrou em vigor há 2 meses, afirmaram que Roriz não pode disputar as eleições por causa da renúncia. Agora cabe ao Supremo decidir se a norma pode ser aplicada este ano. A defesa de Joaquim Roriz afirmou que se na época ele soubesse que a renúncia resultaria em inelegibilidade por 8 anos, teria agido de outra forma. Trata-se de um ato jurídico perfeito, intocável. Ele não seria praticado, posso garantir a vossas excelências, se o seu autor pudesse imaginar que um dia os tribunais brasileiros iriam aplicar a punição retroativamente, punindo de modo implacável uma renúncia legítima, já juridicamente aperfeiçoada. O Constituinte originário estabeleceu o princípio da anualidade visando vedar situações casuísticas que dessem desequilíbrio ao processo eleitoral. E esse processo eleitoral, ele se inicia no momento em que os partidos políticos passam a buscar os seus filiados 1 ano antes da eleição. Para o Diretório Regional do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, é preciso que a lei da ficha limpa de iniciativa popular seja válida a partir dessas eleições. O PSOL não vê como se considerar casuística ou abusivo do poder de legislar uma lei que pretende justamente moralizar as eleições. Então, a renúncia dele impediu que o Senado Federal julgasse o decoro, não havendo outro juiz ou instância, portanto, que pudesse julgá-lo pelos atos sob a ética do decoro parlamentar. O ministro Dias Toffoli, que pediu vista, garantiu que amanhã vai trazer o processo novamente para que o julgamento seja retomado. Agora, qual foi o questionamento feito pelo ministro do Supremo, ministro César Peluso, que resultou no intenso debate e até no pedido de vista? Karina, o ministro chegou a falar que o texto aprovado na Câmara tinha um tempo verbal e o texto aprovado no Senado tinha outro. Na prática, na opinião dele, qual era a diferença disso? Boa noite. Boa noite, Daiane. Na prática, aferir qual é o tempo verbal que deveria ter sido aprovado, se o da Câmara ou se do Senado, faz toda a diferença para saber o momento de vigência da lei. Se ela vale para os casos anteriores a ela e assim retroage, ou se valeria a partir da lei, não se aplicando ao caso do ex-governador Joaquim Roriz. Agora, durante esse debate todo, falou-se que o ministro não poderia ter questionado isso porque essa questão não foi, digamos assim, questionada por um partido, pela mesa diretora, e que, nesse caso, teria que ser uma ADI para dizer que a lei é inconstitucional. No caso, qual foi o entendimento, qual foi a polêmica na corte com relação a isso? A grande polêmica foi o ministro-presidente ter suscitado uma inconstitucionalidade formal que não fazia parte do pedido de apreciação nesse recurso extraordinário. E alguns ministros se manifestaram dizendo que isso seria uma ação direta de inconstitucionalidade de ofício e que isso não caberia por conta de precedentes do próprio Supremo. Mas o ministro César Peluso entendia que, assim como também o ministro Gilmar Mendes, depois trazendo alguns precedentes, entenderam que a causa de pedir, a chamada causa petende, tanto da ação direta de inconstitucionalidade como do recurso extraordinários, são abertos, de forma que os ministros
verificando uma inconstitucionalidade, ainda que não alegada no recurso ou na ADI, poderiam se manifestar sobre ela. E no caso, essa inconstitucionalidade seria justamente em relação à burla do devido processo legislativo para a aprovação da lei. O projeto começa na Câmara, vai para o Senado e vai para a sanção presidencial. Se ele sofre na Casa Revisora, no caso, o Senado, alguma emenda que modifique o seu texto, e para o ministro Peluso não foi apenas uma modificação vernacular, apenas de tempo verbal, mas que faria toda a diferença, esse texto teria que voltar para a Câmara para ser apreciado novamente. E não foi. Não sendo, afrontou o devido processo legislativo e para ele a lei seria então inconstitucional. Ok, muito obrigada pelas informações. Portanto, amanhã o recurso deve voltar a ser julgado aqui no plenário. E aí o Supremo vai tanto resolver essa questão apresentada pelo presidente do STF, como decidir se a lei da ficha limpa deve ser aplicada nessas eleições ou só a partir do próximo ano. Ana Amélia. Ok, Daiane, muito obrigada. A expectativa pelo resultado do julgamento era grande para quem compareceu ao Supremo Tribunal Federal. Curiosos, advogados, estudantes e jornalistas não perderam um só detalhe de tudo o que aconteceu. Veja mais na reportagem de Nathalie Machado. A atenção foi redobrada. Cerca de 300 policiais militares e seguranças da Suprema Corte trabalharam para manter a ordem. Aos poucos, os manifestantes a favor de Joaquim Roriz ocuparam a Praça dos Três Poderes. A fila estava grande fora da área cercada. Quem chegou antes das 2 da tarde conseguiu garantir a vaga no plenário. É o caso do estudante de Direito, Wallace. A expectativa é muito grande, né? Porque pela primeira vez, né, a gente vai poder acompanhar como estudante de Direito. Vai ser uma honra estar aqui hoje. Acredito que é um marco histórico para a democracia no país, um julgamento de suma importância para a nação e para a democracia. O julgamento também foi acompanhado por magistrados. O presidente da AJUF representou a opinião dos juízes federais em caso de empate. Juízes federais do Brasil defendem que, em caso de empate, prevaleça a constitucionalidade da norma, porque é um princípio de direito constitucional, não apenas no sistema romano-germânico como o nosso, mas também nos sistemas anglo-saxônicos. A imprensa também acompanhou o julgamento. Aqui do lado de fora do Supremo, jornalistas deram todas as informações para quem estava em casa antes mesmo da sessão plenária começar. O jornalista Tiago relembrou toda a história e não escondeu a emoção em participar de um julgamento tão esperado pela sociedade brasiliense. Decisão apertada, manifestação mostra o quanto polêmico e o quanto importante é o assunto, né, o tema. Até porque a Lei Ficha Limpa foi um projeto de iniciativa popular, então tem essa questão desse peso, né, dessa importância que todo mundo está dando a essa decisão do Supremo. Do lado de dentro da sede do STF, o comitê de imprensa estava lotado. Os jornalistas assistiram pelo telão o que acontecia no plenário. A cobertura deste julgamento é um marco importante também para a própria carreira. Você ficar no meio disso tudo e ao mesmo tempo ter que manter aquela serenidade que a profissão exige é muito bacana, é muito desafiador e eu espero que poder contar uma boa história sobre isso que está acontecendo. Com certeza, instiga, aí tem a correria lá de fora, né, o pessoal chegando, o militante, tem expectativa de confronto, a segurança é muito mais reforçada, então com certeza, para a gente que é jornalista, a gente gosta de notícia, e aqui não falta. E amanhã também